Galera, antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve para mais vídeos de história de terror. Era minha terceira semana trabalhando no necrotério do hospital, e eu já havia me acostumado com o silêncio pesado do ambiente. O cheiro de formol impregnava minhas roupas, e a visão dos corpos alinhados sobre as maçãs já não me causava tanto incômodo. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Enquanto organizava os cadáveres, percebi um detalhe estranho em um dos corpos. O homem, um senhor de idade avançada, parecia estar sorrindo. A princípio, achei que fosse apenas o rigor mortis agindo de forma incomum, então tentei ajeitar sua boca, pressionando suavemente os cantos dos lábios para que ficassem relaxados. Dei um passo para trás e observei. Agora, o rosto dele parecia mais sereno, sem aquela expressão perturbadora. Suspirei, sentindo um arrepio percorrer minha nuca, e continuei meu trabalho. Virei-me para anotar alguns dados e, ao voltar o olhar para o corpo, meu sangue gelou. O sorriso estava lá de novo. Não apenas o mesmo, mas maior. Os lábios pareciam mais esticados, como se alguém tivesse puxado os cantos da boca para cima. Meu coração disparou, e um nó se formou no meu estômago. Isso não fazia sentido. Respirei fundo, tentando manter a lógica. Talvez fosse uma ilusão causada pela iluminação fraca do necrotério ou até mesmo pelo cansaço. Eu estava exausto, afinal. Esfreguei os olhos, dei outro passo para frente e, com mãos trêmulas, tentei mais uma vez fechar a boca do cadáver. Assim que toquei seu rosto, senti um frio intenso subir pelos meus dedos. Era uma sensação estranha, diferente da temperatura comum de um corpo sem vida. Era um frio úmido, como se aquela pele estivesse respirando. Retirei a mão imediatamente e recuei, sentindo meu peito apertar. O silêncio do necrotério parecia ter se tornado mais denso. Cada segundo se arrastava, preenchido apenas pelo som abafado da minha própria respiração. Olhei para os lados, esperando que alguém entrasse a qualquer momento e quebrasse aquela sensação de opressão. Mas eu estava sozinho. Voltei o olhar para o corpo, e dessa vez senti um calafrio tão intenso que minhas pernas quase falharam. Os olhos dele estavam abertos. Não tive tempo de raciocinar. Corri para a porta, mas, no exato momento em que toquei na maçaneta, ouvi um som atrás de mim. Um estalo seco, como se ossos se movimentassem. Fechei os olhos, o coração martelando dentro do peito, e lutei contra o instinto de olhar para trás. Eu sabia que, se olhasse, veria algo que minha mente não estava preparada para processar. Mas a curiosidade e o medo andam juntos, e, antes que eu pudesse evitar, virei lentamente a cabeça. O corpo ainda estava ali, mas agora estava sentado na maca, a cabeça levemente inclinada, os olhos fixos em mim. E aquele sorriso, aquele maldito sorriso, estava mais largo do que nunca. Não sei como saí do necrotério naquela noite. Só lembro da sensação de correr pelo corredor vazio, do eco dos meus próprios passos e do suor frio escorrendo pelo meu rosto. Nunca contei para ninguém o que aconteceu. Mas, toda vez que passo pelo necrotério, sinto que algo ainda me observa. E, às vezes, quando o silêncio toma conta do hospital, juro que ouço um leve estalo, como se alguém estivesse abrindo um sorriso. No fim do meu plantão, quando o hospital começava a silenciar, ouvi batidas vindas do quarto 302. Meu corpo ficou tenso na hora. Aquele quarto estava fechado há anos, desde a morte de uma paciente, e ninguém mais o usava. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Talvez algum vento tivesse empurrado algo contra a porta. Caminhei pelo corredor mal iluminado, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Os outros quartos estavam silenciosos, os pacientes dormiam, e os poucos colegas que ainda estavam no plantão pareciam alheios ao que eu havia escutado. Engoli seco e segurei a maçaneta do 302. Estava gelada. Girei a chave e empurrei devagar, esperando encontrar algum animal ou uma janela aberta. Mas tudo estava perfeitamente arrumado. A cama, intocada, com lençóis limpos, apesar de ninguém pisar ali há anos. O ar era pesado, um cheiro estranho de mofo e algo que não consegui identificar impregnava o ambiente. Dei um passo hesitante para dentro,
E assim que cruzei a porta, um calafrio tomou conta de mim. A sensação era de estar sendo observada. Meus olhos vasculharam o quarto, parando na poltrona ao lado da cama. Por um instante, tive certeza de que a sombra ali se moveu. Tentei acalmar meu coração acelerado, convencendo-me de que era cansaço. Mas então, algo me fez congelar. O espelho acima da pia estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de tomar banho ali. E no vidro, surgiam lentamente palavras que pareciam ser desenhadas por dedos invisíveis. Me ajude! Meu sangue gelou. Dei um passo para trás, sentindo minhas pernas fraquejarem. A porta, que eu tinha deixado aberta, bateu com força, trancando-me lá dentro. Minhas mãos tremiam enquanto tentava girar a maçaneta, mas ela não se movia. Atrás de mim, ouvi um suspiro. Baixo, próximo, como se alguém estivesse bem ao meu lado. Meu corpo inteiro se recusava a se virar, mas então, no reflexo do espelho, vi uma figura pálida, de cabelos desgrenhados e olhos fundos. Ela me observava, imóvel. Meu grito ficou preso na garganta. Pesquei, e a imagem desapareceu. Mas a presença ainda estava ali. O cheiro no quarto ficou mais forte, e senti um peso invisível apertar meu peito. Eu precisava sair dali. Com toda a força, bati na porta e gritei por ajuda. Minutos que pareceram uma eternidade se passaram até que um dos seguranças do hospital arrombou a entrada. Assim que a madeira cedeu, a sensação de sufocamento sumiu, como se nunca tivesse existido. Saí correndo para o corredor, sem olhar para trás. Quando contei o que aconteceu, ninguém acreditou. Disseram que era cansaço, que eu estava exausta. Mas naquela noite, antes de ir embora, ouvi de novo as batidas na porta do 302. E então, baixinho, uma voz sussurrou meu nome. O plantão da madrugada sempre teve um peso diferente. O hospital ficava silencioso, quase como se estivesse adormecido, mas havia uma energia no ar, uma presença invisível que me fazia sentir constantemente observada. Eu tentava ignorar essa sensação, focando apenas no meu trabalho, mas naquela noite algo aconteceu que me fez questionar tudo. Eu estava terminando de ajustar os equipamentos na ala geriátrica quando entrei no quarto para verificar os soros. A iluminação fraca tornava o ambiente ainda mais melancólico. Havia uma idosa ali, coberta por um lençol branco, um sinal claro de que seu corpo aguardava o procedimento para ser levado ao necrotério. Mesmo assim, por instinto, fui até o suporte do soro para garantir que tudo estivesse em ordem. Meus pensamentos estavam longe, e foi nesse momento que senti algo gelado envolver minha mão. Meu corpo congelou. O aperto era suave, mas firme o suficiente para me fazer estremecer. Virei lentamente o olhar para a cama, já sabendo que não deveria ver nada ali. Mas vi. A mão enrugada da idosa segurava a minha. Meus olhos se arregalaram, e minha respiração ficou presa na garganta. Ela estava coberta até o peito, completamente imóvel, pálida, sem qualquer sinal de vida. Eu sabia que ela havia morrido há horas. Arranquei minha mão num movimento brusco, recuando até bater contra a parede. Meu coração pulsava tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. O frio percorreu minha espinha quando percebi que o quarto estava tomado por um silêncio ainda mais profundo, como se o mundo inteiro tivesse parado por um instante. Fiquei ali, ofegante, esperando que algo mais acontecesse. Talvez que ela se mexesse, que abrisse os olhos. Mas nada aconteceu. O lençol continuava imóvel, e a mão, agora, jazia inerte ao lado do corpo, como se nunca tivesse se movido. Saí do quarto o mais rápido que pude, tentando afastar aquele momento da minha mente. Meus passos ecoavam pelo corredor vazio, e eu me sentia tonta, como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Contei para uma colega de trabalho, na tentativa de buscar alguma explicação lógica. Ela apenas suspirou, como se já tivesse ouvido algo parecido antes. Às vezes, eles não querem ir embora sozinhos, ela disse, sua voz carregada de algo que soava muito como certeza. Não consegui dormir quando cheguei em casa. Fechei os olhos e revivi aquele instante de novo e de novo. A sensação da mão fria apertando a minha, como um pedido silencioso. Como se,
Por um segundo, ela ainda estivesse ali. Na noite seguinte, passei pelo corredor da ala geriátrica e parei diante do quarto. Estava vazio agora, pronto para um novo paciente. Mas, mesmo assim, juro que senti algo me observando. Desde então, evito olhar diretamente para os leitos cobertos. Porque, no fundo, tenho medo de que, algum dia, outra mão decida segurar a minha. O turno da madrugada sempre foi o mais tranquilo para mim. O hospital ficava em um silêncio quase absoluto, interrompido apenas pelo apito dos monitores e pelo som distante de passos apressados. Mas havia algo no ar, uma presença invisível que fazia com que o ambiente nunca parecesse completamente vazio. Entre os enfermeiros, falava-se muito sobre o interfone do quarto 217. Quase todas as noites, ele tocava sozinho, sempre no mesmo horário. Quem atendia ouvia apenas um silêncio profundo, um vazio inquietante do outro lado da linha. Era estranho, mas ninguém levava isso tão a sério. No fim das contas, era mais um mistério perdido na rotina caótica do hospital. Naquela noite, eu estava responsável pelo setor cirúrgico. Passei pelos corredores iluminados por uma luz fria e pálida, tentando ignorar o cansaço. O relógio marcava 3h14 quando o som familiar ecoou pelo andar. O interfone do quarto 217 havia tocado de novo. Suspirei e caminhei até o telefone fixo na parede. Atendi com certa impaciência, já esperando o silêncio de sempre. Setor cirúrgico, anunciei. Nada. O mesmo vazio, como se a linha estivesse aberta para o nada. Mas, antes que eu desligasse, ouvi algo diferente. Um sussurro fraco, quase imperceptível. Meu corpo ficou tenso, e levei o fone mais perto do ouvido. A voz infantil atravessou a linha, carregada de um tom de desespero. Não me deixem sozinha aqui. Um arrepio percorreu minha espinha. Afastei o telefone do ouvido, tentando controlar a respiração. Não havia crianças naquele setor. O quarto 217 era usado apenas para procedimentos cirúrgicos e ficava vazio durante a noite. Olhei pelo corredor. Tudo continuava em silêncio. Algo dentro de mim dizia para ignorar aquilo, para simplesmente fingir que nada aconteceu. Mas minha curiosidade falou mais alto. Com passos hesitantes, caminhei até a porta do quarto. Girei a maçaneta devagar. O ambiente estava escuro, apenas a luz fraca do corredor iluminava parte do leito. O ar ali dentro parecia mais pesado, carregado de um frio que não combinava com a temperatura do hospital. Entrei lentamente, sentindo o coração bater forte. Não havia ninguém. A cama estava perfeitamente arrumada, os instrumentos alinhados no canto da sala. Mas, quando me virei para sair, algo fez meu estômago revirar. No vidro embaçado da janela, havia uma marca pequena, como se uma mão minúscula tivesse sido pressionada ali. Recuei, sentindo um pavor irracional crescer dentro de mim. Não havia explicação para aquilo. Fechei a porta e voltei para o posto de enfermagem, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço, de que minha mente estava pregando peças. Na noite seguinte, o interfone tocou novamente. Dessa vez, eu não atendi. O turno da madrugada no setor neonatal sempre foi meu favorito. O ambiente era mais calmo, o choro dos bebês se misturava com o som suave dos monitores, e tudo parecia envolto em uma paz delicada. Mas, naquela noite, essa tranquilidade foi substituída por algo que me deixou petrificada. Eu estava conferindo as fichas quando ouvi uma risada infantil. Era baixa, espaçada, quase como se alguém estivesse brincando em segredo. Franzi a testa, me perguntando se algum bebê teria acordado, mas o som não combinava com o choro comum que eu conhecia tão bem. Caminhei até o berçário, onde os recém-nascidos dormiam em seus pequenos leitos. O ambiente estava silencioso, iluminado apenas pela luz fraca dos monitores. Olhei para cada um deles, buscando qualquer sinal de movimento, mas todos continuavam em sono profundo. Dei um passo para trás, confusa. Talvez fosse minha imaginação. Talvez fosse apenas o eco do hospital pregando peças nos meus ouvidos. Mas então, antes que eu pudesse sair do berçário, a risada veio de novo. Dessa vez, não veio da sala à minha frente.
Veio de trás de mim. Meu corpo travou instantaneamente. Um arrepio subiu pela minha espinha, e meu coração começou a martelar dentro do peito. Virei-me devagar, sentindo o ar ao meu redor se tornar mais pesado. O corredor estava vazio. O silêncio era tão profundo que parecia quase artificial, como se o hospital estivesse esperando por algo. Engoli em seco e apertei as mãos contra o jaleco, tentando controlar o tremor nos meus dedos. Dei um passo hesitante para fora do berçário, meus olhos varrendo cada canto da sala, cada sombra que dançava sob a luz fraca. Minha mente dizia para sair dali, para esquecer o que ouvi e continuar com meu trabalho. Mas então, no vidro embaçado da porta, vi algo que me fez perder o fôlego. Marcas pequenas, como as de mãos infantis, estavam pressionadas contra o vidro, como se alguém tivesse tentado olhar para dentro. Dei um passo para trás, minha respiração curta e apressada. A sensação de estar sendo observada era avassaladora, mas não havia ninguém ali. Saí do berçário e voltei para o posto de enfermagem, meu corpo inteiro tremendo. Durante o resto da noite, não ouvi mais a risada, mas algo dentro de mim sabia que ela ainda estava ali, escondida na escuridão. Desde então, sempre que estou sozinha no setor neonatal, evito o silêncio absoluto. Porque sei que, quando tudo fica quieto demais, aquela risada pode voltar a me chamar. O turno da madrugada sempre foi tranquilo, mas naquela noite algo parecia errado. O hospital estava silencioso demais, como se segurasse a respiração junto comigo. Tentei ignorar essa sensação enquanto terminava de organizar alguns papéis, mas um arrepio subiu pela minha nuca e minha pele se ouriçou sem motivo aparente. Olhei para o corredor e foi então que vi. No fim do caminho mal iluminado, uma sombra alta e imóvel parecia me observar. Não tinha rosto, não tinha forma definida, mas sua presença era esmagadora. Pesquei, tentando clarear a visão, e, naquele breve instante, tudo mudou. A figura que antes estava distante agora estava bem diante de mim. Meu corpo travou. Os olhos vazios daquela coisa eram como buracos escuros, sugando toda a luz ao redor. Um frio insuportável preencheu o espaço entre nós, e minha respiração saiu em nuvens brancas, como se o ar tivesse congelado de repente. Senti meu peito apertar, como se algo invisível pressionasse meu coração. Minha mente gritava para correr, mas minhas pernas estavam presas ao chão, incapazes de reagir. A figura inclinou levemente a cabeça, como se me estudasse. Sua respiração era errática, um som úmido e irregular que fez meu estômago revirar. O cheiro ao meu redor mudou, tornando-se algo podre, abafado, como um quarto fechado por tempo demais. Eu queria gritar, mas nenhum som saiu. Meus dedos tremiam enquanto tentava dar um passo para trás. O movimento pareceu quebrar o transe, e, no mesmo instante, a sombra se dissolveu no ar. Pesquei repetidamente, buscando qualquer vestígio da coisa, mas o corredor estava vazio. Apenas o silêncio continuava ali, denso, pesado. Tentei controlar minha respiração enquanto olhava ao redor, esperando que alguém tivesse visto o mesmo que eu. Mas o hospital seguia imóvel, como se nada tivesse acontecido. Naquela madrugada, não consegui mais andar pelos corredores sozinho. Meus passos ecoavam de um jeito diferente, e toda sombra parecia maior do que deveria ser. No dia seguinte, comentei sobre o ocorrido com um enfermeiro mais velho. Ele apenas suspirou, me encarando com uma expressão que misturava cansaço e compreensão. "Você viu ele", disse, sem precisar explicar quem. Desde então, nunca mais olhei diretamente para o fim dos corredores às 3 da manhã. Porque, no fundo, sei que, se eu olhar de novo, ele também estará olhando para mim. A rotina no hospital sempre foi cansativa, mas eu já estava acostumado. Naquela noite, como de costume, percorria os quartos verificando os sinais vitais dos pacientes. No leito 309, um senhor idoso dormia profundamente, sua respiração era lenta, mas estável. Anotei os dados na prancheta e fui buscar um remédio para administrar. O corredor estava silencioso, exceto pelo som distante dos monitores cardíacos. Caminhei até a sala de medicação, peguei o que precisava e voltei para o quarto. Mas, ao entrar, senti um frio subir pela espinha.
A cama estava vazia. Fiquei parado por um instante, olhando para o colchão arrumado, como se ninguém tivesse estado ali. Meu primeiro pensamento foi que haviam transferido o paciente sem me avisar. Mas por que fariam isso em plena madrugada? Apertando os lábios, chequei a prancheta na porta. O nome dele ainda estava ali. Minha testa franziu e, tentando manter a calma, fui até o posto de enfermagem para perguntar sobre a transferência. A enfermeira me olhou confusa. Que paciente? Perguntou, puxando o prontuário no sistema. Quando encontrou o nome, ficou pálida. Eduardo, esse senhor faleceu ontem à noite. Meu coração disparou. Isso não fazia sentido. Eu tinha acabado de anotar os sinais vitais dele. Eu o vi respirando, vi seu peito subir e descer lentamente enquanto dormia. Minhas mãos começaram a suar, e minha boca ficou seca. Não pode ser, balbuciei, voltando para o quarto. Mas ele continuava vazio, a cama perfeitamente arrumada, sem nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali recentemente. Minha mente lutava para encontrar uma explicação lógica. Talvez eu tivesse cometido um erro, confundido os quartos. Mas eu sabia que não. Eu vi aquele homem. Eu o examinei. Dei meia volta e saí do quarto o mais rápido que pude. Cada passo que eu dava no corredor parecia ecoar mais alto do que o normal, e a sensação de estar sendo observado crescia a cada segundo. Naquela noite, evitei olhar para o quarto 309 pelo resto do plantão. Mas, em algum momento da madrugada, passando pelo corredor, algo fez meu sangue gelar. A porta do quarto estava entreaberta. E, por um segundo, juro que vi alguém sentado na cama, me observando. Não esperei para confirmar. Desde então, nunca mais entrei no 309 sozinho. E toda vez que passo por lá, sinto que ainda tem alguém dentro, esperando por algo ou por alguém. Era uma noite comum no hospital, tão silenciosa que cada passo meu ecoava pelo corredor. Eu estava no setor de emergência, tentando terminar os ajustes no cilindro de oxigênio de um paciente que estava em estado grave. O equipamento estava um pouco desregulado, então precisei de mais tempo para calibrá-lo corretamente. Enquanto fazia isso, a luz fluorescente acima de mim zumbia, criando uma sensação de solidão no ambiente. O hospital estava calmo demais, como se o tempo estivesse se arrastando em um ritmo mais lento. Foi quando ouvi um sussurro, suave, quase imperceptível, mas suficientemente claro para me fazer parar. Fiquei congelada, os dedos ainda tocando a válvula do cilindro. O som parecia vir de dentro do próprio equipamento. Eu ainda estou aqui. A frase parecia vir de algum lugar muito próximo, como se alguém estivesse falando diretamente ao meu ouvido. Girei a cabeça rapidamente, tentando encontrar a origem da voz, mas o corredor estava vazio. Não havia ninguém por perto. Minhas mãos começaram a suar enquanto o sussurro persistia, agora mais claro. A válvula estava aberta, e eu podia jurar que o som vinha dali. Fechei os olhos, pensando que minha mente estava me pregando uma peça. Quando abri novamente, o sussurro continuava. Eu ainda estou aqui. A voz era abafada, quase como um lamento. Meu coração acelerou, e a pressão no meu peito aumentou. Desliguei o cilindro de oxigênio imediatamente, na tentativa de silenciar aquele som que estava começando a me deixar louca. Mas, mesmo com o equipamento desligado, a voz não cessou. Eu recuei até a parede, respirando pesadamente. O sussurro continuava a fluir, como se a fonte não fosse o cilindro, mas algo invisível, pairando no ar. O vazio no corredor parecia mais denso, como se o espaço estivesse engolindo qualquer vestígio de som. Olhei ao redor, procurando por alguma explicação lógica. Talvez fosse um defeito no sistema, algum erro mecânico. Mas a voz parecia humana. A sensação de estar sendo observada se tornou esmagadora, e eu comecei a questionar minha sanidade. Tentei pegar o rádio e chamar alguém, mas minha mão tremia demais para segurar direito. Foi quando, na minha mente, uma lembrança desconfortante surgiu. Durante a noite, uma paciente havia falecido naquele mesmo leito, após uma luta intensa pela vida. A memória daquela mulher, com os olhos fechados e o rosto pálido, agora me assombrava.
Eu ainda estou aqui. O sussurro não parava. Algo dentro de mim dizia que a voz não vinha do cilindro, mas de algo que havia ficado ali. Algo que não queria deixar o hospital, não queria ir embora. Eu sabia que, de alguma forma, ela ainda estava presente, esperando para ser ouvida. Era uma madrugada fria, e eu estava cansado após horas de plantão. O hospital estava em silêncio absoluto, e a única coisa que me acompanhava era o som das minhas próprias passadas. Eu precisava de um momento para relaxar, então decidi descer para o térreo. A equipe estava toda na área de descanso, e eu tinha alguns minutos para mim mesmo. Entrei no elevador e apertei o botão para o térreo, esperando que a viagem fosse rápida. A porta fechou com um som abafado, e eu senti um alívio ao ser envolvido pelo silêncio da cabine. Quando as luzes começaram a piscar levemente, percebi que o ambiente estava mais estranho do que o normal, mas tentei ignorar. O elevador parou, mas não no térreo. Ele desceu, sem que eu tivesse apertado o botão para o subsolo. Meu estômago se revirou, mas eu tentei me convencer de que era apenas um erro no sistema, talvez algo relacionado ao funcionamento do elevador. O número no visor do painel continuava a cair, e antes que eu pudesse reagir, as portas se abriram. O corredor à minha frente estava mergulhado em sombras. As luzes fracas piscavam, criando sombras distorcidas nas paredes. Não era um lugar que eu reconhecesse. Normalmente, a parte subterrânea do hospital era usada para armazenamento e equipamentos, mas ali, naquele momento, parecia muito mais sombrio. O frio tomou conta de mim, e uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. Olhei rapidamente para os botões do painel do elevador, mas antes que eu pudesse apertar qualquer coisa, a porta se abriu ainda mais e uma figura entrou. Era uma mulher. Ela estava vestindo um uniforme de enfermeira, mas algo não estava certo. Seu rosto estava pálido, e seus olhos estavam vazios, como se não houvesse mais vida ali. Ela não disse uma palavra, apenas entrou, olhando fixamente para mim, como se me conhecesse. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. O ar parecia mais denso agora, e a cabine, que antes parecia um refúgio, agora me oprimia. A mulher não se movia, mas o seu olhar não me deixava. Eu tentei falar, mas minha voz falhou. O som do elevador subiu de tom, o que me fez olhar para o painel. Por um momento, eu achei que ia continuar a descida até o fundo. Mas não. O número começou a subir novamente. De repente, a cabine se sacudiu e a mulher se virou, indo até a parede oposta. Eu não sabia o que estava acontecendo. Meu coração batia forte, e eu olhava para a mulher, que não se mexia. Quando as portas se abriram novamente, para minha surpresa, o elevador estava de volta no térreo. O corredor do subsolo sumiu, como se nunca tivesse existido. A mulher não estava mais lá. Eu olhei freneticamente em volta, mas não havia vestígios dela. Saí do elevador, quase tropeçando, e voltei para o posto de enfermagem o mais rápido que pude. Minha mente estava uma bagunça, tentando entender o que acabará de acontecer. Contando o que vi para os meus colegas, um deles me olhou com uma expressão séria, como se já esperasse por isso. Ele apenas disse: "Esse lugar tem seus segredos." Às vezes, o hospital se lembra das pessoas que passam por aqui, mesmo depois que elas se vão. Desde aquela noite, sempre que preciso pegar o elevador à noite, o medo me acompanha. Nunca mais voltei ao subsolo. E, até hoje, eu me pergunto se aquele elevador me levou a outro lugar, ou se algo de muito antigo ainda habita aqueles corredores esquecidos. Era uma noite tranquila no hospital, e eu estava me preparando para o plantão. A maioria dos pacientes estava dormindo, e o silêncio era quase reconfortante. Como sempre, fui organizar alguns dos armários da enfermagem, aproveitando o tempo livre. Quando puxei a gaveta de um dos armários antigos, algo chamou minha atenção. Lá, entre papéis e registros antigos, havia um diário. O caderno estava encardido, com a capa de couro desgastada e as páginas amareladas pelo tempo. A curiosidade tomou conta de mim, e eu não pude resistir. Dei uma olhada rápida para garantir que ninguém estivesse por perto, então comecei a folhear suas páginas. O que encontrei me deixou em choque. As anotações estavam escritas de maneira meticulosa,
quase como se fosse uma obsessão. O diário parecia detalhar tudo o que acontecia naquela ala do hospital, e à medida que eu lia, os registros se tornaram cada vez mais sombrios. As mortes, os falecimentos que ocorreram ao longo dos anos, estavam descritos com uma precisão assustadora. Cada nome, cada data, cada detalhe do que aconteceu. Meu estômago começou a apertar, mas a parte que mais me perturbou foi uma anotação próxima da última página. A data era amanhã. Eu não sabia o que pensar. Meu coração começou a acelerar quando percebi que o nome registrado era o meu. Eu tentei ignorar, tentei racionalizar aquilo, mas a tinta parecia ainda fresca, como se alguém tivesse acabado de escrever. Meu nome estava lá, escrito de maneira clara e inconfundível. Ao lado dele, uma descrição daquilo que aconteceria comigo. Não havia como negar. Eu olhei para a página novamente, tentando entender se aquilo era algum tipo de brincadeira de mau gosto ou apenas uma coincidência bizarra. Mas não havia dúvidas, as palavras estavam ali: Marina falecerá pela manhã. Meu corpo se congelou. Eu sabia que algo estava errado, algo muito maior do que simples acaso. O que me deixou ainda mais perturbada foi o detalhe seguinte: uma descrição precisa das condições em que eu seria encontrada. Meu primeiro impulso foi correr para contar a alguém, mas algo me impediu. Eu não queria parecer louca. O hospital era grande, e tinha visto tantas coisas inexplicáveis ao longo dos anos. Mas, desta vez, eu não conseguia afastar a sensação de que algo de muito estranho estava acontecendo. A noite parecia mais longa agora. Eu olhava constantemente para o relógio, tentando me distrair, tentando entender o que estava acontecendo. Cada passo no corredor parecia mais pesado, como se a própria atmosfera estivesse contra mim. Por mais que tentasse focar no trabalho, meu pensamento sempre voltava ao diário. Aquele nome, minha data, as palavras que estavam escritas ali. O medo crescia dentro de mim, como uma sombra que eu não conseguia afastar. Conforme a madrugada avançava, eu não sabia o que fazer. A ideia de falar com os outros sobre o diário me parecia absurda. E, então, quando o relógio marcou a hora, eu finalmente comecei a acreditar que o que estava escrito ali poderia ser real. Eu estava prestes a sair do posto de enfermagem quando a campainha do meu andar tocou, interrompendo meus pensamentos. Fui chamada para atender um paciente, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer nunca me deixou. Desde aquela noite, o diário ficou guardado na minha memória, e a data que ele indicava ainda me assombra até hoje.